celebrar. Eu cheguei na igreja com 1 ano de idade. Os meus pais frequentavam a igreja Batista Alemã, no centro de São Paulo, na Maestro Cardim. Em 1965, imagina, as ruas eram tudo de terra, imagina se deslocar até lá. E tinham como vizinha a irmã Maria de Lourdes Muniz Cerqueira, o qual convidou a gente para frequentar a igreja, visitar a igreja, conhecer o pastor Josué, a irmã Sinira. Então, os meus pais visitaram a igreja, se sentiram bem e se mudaram para a igreja de Batista Briga de Cidade Ademar. Me lembro na infância, era tudo de terra em volta e a gente andava em grupos andando. O único problema é que quando era chuva, né? Então a gente se sujava de barro, mas era uma aventura e era uma grande bênção. As minhas professoras de Joias de Cristo, que eu lembro, são a irmã Madalena, a irmã Joselita, a irmã Cleusa e a irmã Ana Carvalho, que se encontra com Jesus Cristo. A irmã Sinira, na minha época, coordenava os programas especiais, o coral das crianças, então sempre motivante, sempre uma bênção para nós. Em junho de 1975, iniciando o culto noturno, eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Eu tinha 12 anos de idade. Quando o coral cantou o primeiro hino, que foi Coroai, eu senti tocado naquele local. E logo após que o pastor pregou a mensagem e fez o apelo, fui à frente para confirmar a minha decisão. A minha mocidade, o presidente foi o irmão Lauro, por vários anos. Ele tinha uma Kombi amarela, ele foi sempre uma bênção. A gente ia para programações especiais, a gente fazia visitação, a gente ia em acampamentos. Foi uma grande bênção. Fizemos parte da Cojubabe, estávamos em todas as programações, Cidade Ademar estava em todas as programações. O acampamento da Cojubabe tinha que delimitar o número de pessoas para ir, porque senão Cidade Ademar ocupava todas as vagas do acampamento. Era uma grande bênção. Fui lá há alguns anos, fui conselheiro também da Cojubabe, que foi uma bênção para a minha vida, sob a coordenação do irmão Márcio também, que se encontra nos céus. Encontrei a minha namorada, foi na igreja de Cidade Ademar, e estamos juntos, casados. Em Marcos 10, 14 e 15, Jesus nos diz: deixai vir os meninos a mim e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Este foi sempre o lema da nossa igreja, dos nossos pastores, o pastor Josué, que sempre apoiou esse trabalho e sempre nos motivou de estar à frente. Eu fiquei por volta de 38 anos, começando na classe de Carvalhos de Justiça como professor, junto com o Robson, e depois eu fui coordenar também a parte de programas especiais. Uma coisa que eu lembro antes disso foi que a secretaria da igreja, durante a reforma da nossa igreja, era uma sala dividida ao meio, onde é o berçário hoje. Então era bem apertado e bem difícil de recursos e tudo mais. Então, com o advento do novo prédio que nós tivemos da Escola Bíblica Dominical, sob a liderança do irmão José Vitorino e com a ajuda da irmã Adi como bibliotecária, começou a se organizar, começou a se comprar os livros, os vídeos e começou-se a crescer a Escola Bíblica Dominical e se organizar junto com as novas classes que apareceram, os locais físicos que apareceram nesse novo prédio. Então foi daí que se manteve essa obra e vem crescendo dia a dia. Tanto que hoje este prédio é utilizado até pelo Instituto Batista Missionário. E sempre o pastor Josué apoiou esta obra e o pastor Ebenezer também apoia esse trabalho das crianças, que tem sido uma grande bênção, como eles sempre falaram. E eu falo a mesma coisa.
as crianças não são o futuro, sim o presente. E a escola bíblica dominical, quando ela é levada a séria e pregado a sério a palavra do Senhor, se torna uma igreja forte. Amém. É tempo de celebrar.